Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Chegamos a esse momento tão importante, o momento de aprender mais da parte do Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer aqui para você um assunto que especificamente para casais, com o tema crescendo em maturidade no nosso relacionamento conjugal. Veja bem, primeira coisa que nós precisamos aprender, o que é maturidade? Maturidade, meus amados, tanto na vida individual como na vida conjugal, é um estado de desenvolvimento pessoal, poderíamos dizer assim. Um estado onde nós nos desenvolvemos pessoalmente. Isso envolve a nossa capacidade de agir, capacidade de pensar, capacidade de se comportar. Tudo isso de maneira equilibrada, responsável, enfim, madura. Podemos afirmar que maturidade é ter sua alma sob controle, ter sua alma em harmonia com a vontade de Deus. Maturidade é você conseguir alcançar um estado de desenvolvimento interior, que você agora vive em harmonia com a vontade de Deus. Essa é a maturidade cristã que você precisa para o seu casamento. Infelizmente, meus amados, a gente percebe que muitas pessoas não estão nem aí para isso. Muitas pessoas, elas vivem na sua vida, mas vão levando a vida de qualquer jeito, errando, fazendo coisas que não agradam a Deus. Casais que vivem se confrontando dentro do lar e a cada dia, ao invés de conseguirem superar esses confrontos, a situação parece que piora cada vez mais. Porque cada um que queira pisar o outro, cada um que queira mostrar que o outro é que é o errado. E assim sendo, meus amados, muitas pessoas agem como crianças, como meninos espirituais, não cresceram nem espiritualmente, nem emocionalmente. São crianças. E eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus para falar sobre esse tema, sobre crescendo em maturidade no relacionamento conjugal. Eu abro aqui a Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, e leio aqui os versículos 11 e 12. A palavra de Deus nos diz: quando eu era menino, eu falava como menino, e sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Glória a Deus. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Glória a Deus. Meus queridos, aqui está um texto onde o apóstolo Paulo, ele fala, como ele explica aqui, vemos por espelho em enigma. Ele fala também, fazendo uma comparação da vida dele, de menino até virar um homem, com a vida espiritual dele, quando ele também conheceu a Jesus no início,
até ele virar um homem maduro espiritualmente. E ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Olha só, comparando a vida dele física como criança com a vida espiritual também, como uma criança na fé. Quando eu era um menino na fé, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, meus queridos, ele estava falando acerca do amor. Veja bem, o apóstolo Paulo estava falando acerca do amor. E que ele aprendeu o que é o amor. Que ele, para viver bem, precisava colocar em prática o amor. É nesse capítulo aqui que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu desse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo estava dizendo: eu aprendi a colocar em prática o amor. Eu agora não sou mais menino. Você que vive dizendo assim: olha, eu não sei o que é amar. É porque você é um menino. Você não sabe o que é amar porque você é um menino. Você não aprendeu a dominar suas emoções com o poder de Deus na sua vida. Você quer viver por você mesmo, da sua maneira. Você não vive para fazer a vontade de Deus, por isso que você não sabe o que é o amor. Você não sabe amar por causa disso. Veja que Paulo diz que aprendeu. Deixei as coisas de menino, agora que eu sou homem, acabei com as coisas de menino. Então, meus amados, ele estava falando acerca do amor, e ele mostra que passou por uma fase, mas que cresceu. Mesmo ele agora, não sendo perfeito, mas ele conhece em parte o amor. Aleluia! Oh, meus amados, glória a Deus. Eu conheço em parte o amor. Como Paulo disse, um dia nós vamos conhecer ele como somos conhecidos por Deus, na sua plenitude. Mas agora, conheça em parte. Conhecer amor é conhecer o próprio Deus. Deus é amor. E esse conhecer em parte, ele precisa ser de uma maneira tal que você deixe de ser criança. Não adianta você dizer que conhece Deus em parte, mas continua sendo uma criança, sendo um menino, no seu comportamento, nas contendas dentro de casa, nas brigas com sua esposa, nas brigas com seu marido, no seu relacionamento. Se vê se você é uma pessoa madura ou se você é um menino na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, maturidade, irmãos, é ter controle sobre a nossa alma. É viver em harmonia com a vontade de Deus, pelo poder do fruto do Espírito que opera em nós, o domínio próprio, a perseverança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre cônjuges que permanecem imaturos, ou seja, não amadureceram, imaturos espiritualmente e emocionalmente. Veja bem, eu estou falando imaturos espiritualmente e emocionalmente. O que é isso? São pessoas, meus amados, que cresceram, vamos dizer assim, fisicamente, cresceram no corpo, cresceram no tamanho, ficaram adultos, mas são meninos. São meninos, na verdade, no controle das suas emoções. Não conseguem controlar suas emoções. Controlam suas emoções
apenas em parte, mas de vez em quando dizem o que querem, falam o que querem, agem da maneira que querem. Quantos maridos que agridem suas esposas? Agredir a esposa, agredir o marido fisicamente é a maior prova de total imaturidade, de total descontrole emocional. Um homem que faz isso, irmãos, ele está agredindo o próprio Deus, porque a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo agride a sua igreja, ou ama a sua igreja. Imagina Cristo agredindo a igreja. Imagina Cristo agredindo a igreja. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Agora imagina um casal que se agride fisicamente. Ora, não deve existir agressão de maneira alguma, nem física, nem moral, nem por palavras, nem por atitudes. Como é uma agressão por atitude? É aquele marido que sai sem dar satisfação à esposa, vai para onde quer, fica lá se escondendo, depois chega a hora que quer, sem dar satisfação. Que casamento! Um casamento de imaturos. Então veja bem, cônjuges que permanecem imaturos. A gente vai encontrar o apóstolo Paulo, ele dizendo, quando eu era menino, eu agia como menino, mas depois, quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino, né? Agora veja o que é que o apóstolo Paulo fala ainda na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 13. Diz assim, olha: e eu, irmãos, quando fui até vós, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha novamente aqui ele falando dos meninos em Cristo, que não cresceram, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja bem, meninos em Cristo são pessoas carnais, pois havendo entre vós, aí ele cita agora as características dos carnais: inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Um casal, irmãos, que vive com essas coisas, com contendas, invejas, vive com dissensões, se intrigam dentro de casa, não se falam, passam dias sem se falar. Não são carnais, porventura? São meninos, não cresceram, não desenvolveram espiritualmente, não desenvolveram emocionalmente, não sabem controlar suas emoções. Você precisa controlar suas emoções. Suas emoções, elas podem ser controladas, seus desejos carnais podem ser controlados, suas iras, suas angústias, suas mágoas podem ser controladas diante de Deus. Você pode derramar toda a sua ansiedade do Senhor diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. O problema é que você quer viver como uma criança, você gosta de contenda, você gosta de brigar, você se alimenta com isso. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que diz que o ímpio, ele se alimenta com as contendas. E quem sabe isso não saiu da tua vida ainda, você prefere viver assim, brigando, discutindo. Então, meus amados, veja bem, nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo que não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A característica do menino é que ele é carnal. Ele quer agir, ele quer fazer a vontade dele. Olha o exemplo de uma criança. Vamos pegar o exemplo de uma criancinha. Uma criancinha, quando ela nasce, né, um bebê. Você pode ver que um bebê, ele quando tem qualquer necessidade, qual é a primeira coisa que ele faz? Chora. Não é? Mesmo assim, é uma pessoa que não se controla emocionalmente como adulto. Quando tem qualquer necessidade, chora,
reclama, fica esperneando. O bebê na cama, ele está justificado porque é um menino, é uma criança. Ele ainda não teve tempo de amadurecer, mas você já teve tempo de amadurecer. Fica chorando por qualquer coisinha. Não se controla emocionalmente. Sabe o que é isso? Ausência da graça de Deus na sua vida. Você não busca Deus. Você quer viver como sempre viveu. Então, imagine só. Se você não tem controle emocional, sabe o que é que vai acontecer? Você é daquele que chora por qualquer coisinha. Quando você também tiver raiva, você vai botar para fora todo o veneno que tem dentro de você. Então, quando você vai botar para fora todo o veneno que tem dentro de você, você vai agredir seu marido, sua esposa. E ela também, por ser imatura ou imaturo, vai também lançar o veneno dela sobre você. Agora imagine duas crianças querendo o mesmo brinquedo. É assim que vocês se apresentam dentro de casa. Duas crianças disputando pelos brinquedinhos que tem dentro do lar de vocês. E não sabem administrar suas emoções, porque são imaturos. Não procuram se preparar diante de Deus. Vivem da sua própria maneira. Então imagine só, duas crianças disputando seus interesses, sem alguém para supervisionar. O que acontecerá? Me diga. Briga, né? Vai ficar intrigado. Daqui a pouco começa a pensar em separar. Incompatibilidade de gênios. Esse negócio de incompatibilidade de gênios, irmãos, é coisa de carnal. Quem é espiritual não tem incompatibilidade de gênios, não, porque o Espírito Santo faz os dois, as diferenças se formarem em um, não é? A Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. O Espírito Santo, ele faz com que teu gênio caia por terra, que você se torne uma pessoa adaptável a seu marido, a sua esposa, e os dois se tornem um. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a maturidade, irmãos, geralmente, ela inclui algumas virtudes no comportamento dos cônjuges. Então, vamos ver o que é que eu preciso para ser uma pessoa madura, ou ter maturidade. Não é? Vamos lá, eu já falei aqui para você sobre cônjuges imaturos que vivem brigando. Mas o que é que eu preciso agora para que haja maturidade no meu casamento? Eu preciso de algumas virtudes. E eu já digo a você que essas virtudes não são suas. São virtudes de Deus que você vai ter que buscar. Vai ter que pedir. Você vê a Bíblia, quando a Bíblia diz assim, olha: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que busca acha, o que pede recebe, o que bate as portas se abrem. As pessoas pensam que isso se trata de coisas materiais. Mas você vai ver o Senhor Jesus falando assim, olha: se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, peçam o Espírito Santo e vos mostrarei coisas mais excelentes. Ou seja, ele estava falando de pedir virtudes, pedir o Espírito Santo em nós, que nos proporciona essas virtudes. Essas virtudes que eu vou falar de algumas delas agora. Essas virtudes que vão tornar você uma pessoa madura no seu casamento. Uma pessoa que tem maturidade. Uma pessoa respeitável. Uma pessoa que sabe valorizar sua esposa, uma esposa que sabe valorizar seu marido. Então vamos ver quais são as virtudes que eu preciso na minha vida. Eu quero ler um versículo aqui para falar da virtude.
A primeira virtude está em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Diz assim a palavra de Deus, olha: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter necessidades, tanto a ter abundância como a padecer fome. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha só, que virtude é essa, pastor? Eu quero falar de resiliência. Resiliência. O que é resiliência, pastor? É a capacidade de enfrentar dificuldades como Cristo enfrentou. Para você entender o que é resiliência, olhe para Cristo. Ser resiliente é saber sofrer pelos outros. Eu já disse a você que a virtude não é sua, não. Que você tem que buscar essa virtude em Deus. Se você quer um casamento bom, você tem que buscar resiliência. Pedir a Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa mais resiliente, Pai. Eu preciso, Deus, ser mais parecido com Cristo. Saber suportar, Senhor, as dificuldades. Saber suportar as lutas, as guerras. Então você é uma pessoa resiliente? Seja sincero. São pessoas maduras, irmãos, que enfrentam desafios, dificuldades, adversidades, com determinação. Sabe se adaptar às situações. Então Filipenses diz: não digo isso como por necessidade. Veja Paulo falando: porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia! Se contente com o seu marido do jeito que ele é. Se contente com a sua esposa do jeito que ela é. Mas pastor, ele não presta, mas quando você também prestar, ele vai melhorar. O problema é que ele não presta é porque você também não presta. Pode ficar certo que seu marido, o problema dele é a solução para o tratamento do seu caráter. Sua esposa, o problema dela é a solução para o tratamento do seu caráter, para você ser uma pessoa boa. Já pensou se Cristo dissesse: eu não vou sofrer por esse povo não, que esse povo não presta? Por que é que você melhorou? Eu sei, meus irmãos. Eu sei que a minha vida, eu melhorei em alguma coisa. Sabe por quê? Porque Cristo confiou em mim. Porque Cristo foi resiliente para comigo. Ele deu a sua vida por mim. E porque Ele deu a sua vida por mim, eu melhorei um pouco. Você quer que seu marido melhore um pouco? Seja resiliente para com ele. O apóstolo Paulo disse: aleluia, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que coisa. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, primeira característica de uma pessoa que quer amadurecer, busca ser resiliente, busca ficar parecido com Cristo, saber sofrer pelo marido, saber sofrer pela esposa. Aleluia. O problema é que você quer ser feliz da sua maneira. Você quer ser feliz da maneira que você aprendeu com essa sociedade corrompida. Você quer ser feliz passeando de carro. Você quer ser feliz fazendo viagens. Você nunca vai encontrar felicidade nessas coisas. Eu, quando não era crente, eu tinha essas coisas, mas não era feliz. Eu tinha condições de viajar, eu tinha condições de passear, mas nunca encontrei a felicidade nessas coisas. Sabe quando foi que eu encontrei a felicidade no meu casamento? Quando eu comecei a ser resiliente, a sofrer por causa da minha esposa, a querer ajudar ela a ser feliz.
Quando eu comecei a agir parecido com Cristo fez, como Cristo fez comigo. Foi aí que eu comecei a entender o que é felicidade. Quando eu comecei a ver os frutos brotando na vida dela, minha esposa melhorando, eu disse, vale a pena ser resiliente, vale a pena, aleluia, negar o meu querer para fazer a vontade de Deus na vida da minha esposa. Você só sabe colocar defeito no seu cônjuge. Você só sabe dizer que ele não presta. Você só sabe dizer que ele é uma terra seca. Não é? Você só sabe agir assim com seu marido, com sua esposa. Aí depois você quer ser feliz no casamento. Você não vai ser feliz no casamento. Vamos para a próxima virtude, não é? Primeiro, ser resiliente. Segundo, ter autocontrole. Olha, ser resiliente não é uma virtude tua. Você vai pedir a Deus e Deus vai colocar isso em você. Você consegue. Pode acreditar que consegue. Peça, que Ele dá. Bata, que Ele abre as portas. Busque, que você vai achar. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem procura, encontra. Agora, o autocontrole também não é uma virtude sua. É uma virtude de Deus na sua vida, que Ele vai desenvolver. Fruto do Espírito, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou autocontrole, ou domínio próprio, que é a mesma coisa. Sabe o que é domínio próprio? É você não fazer o que você tem vontade. É um poder sobrenatural de Deus na tua vida, que não te deixa você fazer o que você tem vontade, porque suas vontades também são corrompidas. Você tem vontade de responder da sua maneira à sua esposa ou ao seu marido? Você sabe ficar calado. Autocontrole, domínio próprio. Você sabe usar a palavra certa na hora certa, porque Deus vai guiar os teus pensamentos e colocar a palavra certa na hora certa em você. Você não vai agir por impulso, ficar irritado, nervoso e começar a agravar cada vez mais a situação. Então veja bem, eu falei de resiliência, agora estou mostrando que você precisa também de autocontrole, tá certo? Agora vamos lá para um tema também aqui muito interessante. Responsabilidade no casamento. Você é responsável para ter um bom casamento. Deus te deu um marido, Deus te deu uma esposa. E casamento, ele se trata com responsabilidade. Não é uma coisa que você deixa para lá e fica dizendo assim, olha, se ele melhorar, eu vou melhorar. Se ela melhorar, eu vou melhorar. Nada disso. Não é por aí. Não é por aí. Aleluia. Responsabilidade é você saber tomar decisões corretas, inclusive reconhecer quando errou. Eu sou responsável para ter um casamento equilibrado. Eu sou responsável. Eu preciso ter resiliência, preciso ter autocontrole e ter responsabilidade com o meu casamento. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Olha aqui. Está falando de Jesus. Jesus, ele se compara a um homem
que viajou para longe, entregou valores para você administrar. Entregou os bens dele para nós administrarmos. E o casamento, irmãos? O casamento é algo divino. É algo que foi criado por Deus. E ele me entregou como servo dele para que eu administre. E eu tenho que apresentar frutos para a glória dele no meu casamento. Você vai ver que aqui diz assim: a um ele deu 5 talentos, e a outra ele deu 2, e a outra ele deu 1. Cada um segundo a capacidade, segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, meus amados, nós temos que entender que Deus nos dá o casamento e nos dá também capacidade de administrar. E eu preciso ter responsabilidade diante de Deus com o meu casamento, não é apenas diante da minha esposa. Então, meu querido, minha querida, sinceramente, você fica botando a culpa só no seu marido? Botando a culpa só na sua esposa, dizendo que o casamento não presta por causa dele? Que o culpado de tudo é ele? Você é a santinha, o santinho, impecável, que não erra, perfeitinho, que está aí, somente esperando que Jesus venha lhe buscar. Quem sabe até Jesus chegar aqui, se dobrar e dizer assim: muito bem, meu filho, você é igual a mim, perfeito, você nunca erra. Reconheça, meu irmão. Reconheça, minha irmã, que você precisa ter responsabilidade com o seu casamento. Você não tem responsabilidade com o seu casamento. Você vai tratando, vai levando seu casamento de qualquer jeito. E é isso que Satanás quer. Que você haja dessa maneira. Então teu casamento foi dado por Deus. E Deus quer que você tenha responsabilidade com Ele. Que você lute para ele melhorar, que você faça a sua parte. Se teu marido não faz, se tua esposa não faz, e por que você não faz? Você ora pelo seu casamento? Você é uma pessoa resiliente, como eu já falei? Você é uma pessoa que tem autocontrole? Fala a coisa certa na hora certa? Ou diz tudo, chega lá querendo humilhar, passar para trás, mostrar o erro do teu cônjuge? Aleluia! Isso é uma prova que você não é maduro. Prova que você precisa amadurecer. Você está aprendendo essas palavras para colocar em prática. Deus está falando com você para você colocar em prática essas palavras. Então, olha só. Eu já falei aqui sobre resiliência, autocontrole, responsabilidade. Aleluia. Mas eu quero aqui falar sobre empatia. Pastor, o senhor está falando umas palavras que não são tão normais no nosso vocabulário. Mas você precisa saber que elas existem e que você precisa dessas virtudes na sua vida. O que é empatia, pastor? Empatia, meu querido, minha amada, é a habilidade de compreender e considerar o que os outros pensam e querem na sua vida também. Veja bem, a habilidade de compreender e considerar o que os outros pensam e querem na sua vida. Ora, se eu vivo com minha esposa, eu tenho que ter empatia com ela, compreender e considerar o que ela pensa, os sentimentos dela. O relacionamento só fica saudável quando eu começo a olhar os sentimentos dela. Eu sei do que ela gosta e o que ela não gosta. Eu sei o que ela quer e o que ela não quer. Ou será que eu vivo sozinho dentro da minha casa? Eu não quero nem saber se ela gosta ou se não gosta disso. Quero saber que eu gosto. Você é um egoísta. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 3 ou 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Meu Deus do céu, que palavra. Será que, diante de Deus,
eu olho para minha esposa e vejo ela como superior a mim mesmo. Coloque isso para você em relação ao seu marido. Mas ele tem muito defeito, pastor. Não presta não. Negativo, não interessa. Você tem a responsabilidade de tratar os defeitos dele. Você pode, com suas orações, com seu jejum, você pode tratar os defeitos dele. O problema é que você é preguiçosa. O problema é que você é preguiçosa espiritualmente e você não quer lutar, não quer entrar na guerra. E Deus está mandando eu te dizer, toda essa dificuldade que você enfrenta no seu casamento, eu uso para te tratar e você não quer entender. Aleluia! Aleluia! Palavra dura, não é? Palavra dura! E aqui Filipenses, falando de empatia, diz: nada façais por contenda ou vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Faça tudo por humildade. E considere seu marido, sua esposa superior a você mesmo. Não atente para um do que é propriamente seu. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual atente também para o que é dos outros. Ou seja, olhe para aquilo que é interesse da sua esposa, do seu marido. Aí vê o que é que diz aqui, olha. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Que coisa tremenda, não é? Sabe o que é que está dizendo aqui, finalmente? Sobre a empatia? Ao invés de querer ser feliz, procure fazer sua esposa feliz. Ao invés de querer ser feliz, procure fazer seu marido feliz. O que quer dizer isso? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, essas virtudes precisam ser colocadas em práticas. E para finalizar, eu vou trazer aqui mais uma virtude. E para isso eu leio aqui 2 Pedro 3:18, que diz assim, olha: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento. Eu estou falando de crescimento contínuo no relacionamento conjugal. Quando você começa a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, você começa a crescer também no seu casamento. A maturidade, irmãos, não é um estado estático, paralisado. Não! A maturidade é um processo contínuo de aprendizado que vai se desenvolvendo ao longo da vida. A maturidade, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo através de experiências, de reflexões, de autoaperfeiçoamento. Você vai se autoaperfeiçoando, ficando parecido com Cristo, buscando a presença dele através de oração. Minha querida irmã, meu querido irmão que está ouvindo essa palavra, eu sei que a palavra é dura, mas olha, é um remédio para você. É um remédio para a sua felicidade conjugal. Sabe o que é que acontece? Eu estava vendo aqui um exemplo aqui na Rádio Novas de Paz, que eu achei muito interessante. Falando sobre remédio. Não é? Falando sobre o remédio. Foi o pastor Júnior Tércio quando ele disse assim: olha, você é o paciente. Eu sou o médico. Você está me ouvindo aí porque você quer saber a receita do medicamento para tratar a sua saúde, não é? Imagina só, se você está com febre. Imagina só se você está com febre. A febre não passa de jeito nenhum. Você já tomou tudo quanto é remédio para febre e não passa. Aí o médico diz assim: olha, só tem esse remédio aqui para você tomar. Eu vou passar a receita para você. Aí ele passa a receita para você tomar esse remédio para essa febre que está te matando. Se você não tomar, você vai morrer. Aí agora, você vai tomar esse remédio ou não vai? Ou você toma ou morre. Na vida espiritual, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. O que é que você vai escolher? Você vai tomar o remédio para o seu casamento ou vai continuar
nesse inferno aí dentro da tua casa. Arriscado você perder a salvação. Arriscando você perder o seu casamento. Não é? Então você vai tomar um remédio ou não vai? É duro, mas você tem que entender que você precisa lutar pelo seu casamento. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Que você possa crescer continuamente. A palavra de Deus diz, 2 Pedro 3:18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maturidade é crescimento contínuo. Não para. Tá bom? Que Deus te abençoe. Ao invés de viver brigando no casamento, procure acabar com isso, buscando a maturidade, com essas virtudes que você acabou de ouvir, para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio.